Kíria, Oi. a gente não pode desistir, né? Nós estamos com 46 minutos aqui de vídeo. Eu não quero deixar muito extenso, porque depois as pessoas às vezes não têm muita paciência de ouvir, de assistir. Eu queria te fazer duas perguntas assim, para a gente ir caminhando para a conclusão. Claro. Primeiro, qual foi assim o caso que você conduziu que mais te chocou na sua história, na sua carreira, né? Eu não sei nem quanto tempo você tem de experiência nessa, né, com delegacia de mulheres. Eu queria até que você dissesse, porque eu não sei a quantos 7 anos. anos. 7. 7 anos. E qual foi a situação assim mais grave que você ficou chocada? E o que você acha da previsão do feminicídio? Porque faça aquela divisão entre femicídio e feminicídio, e me parece que o Código Penal ele acabou retrocedendo, quer dizer, a alteração do Código Penal acabou retrocedendo, eu digo contra a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha a gente ainda trabalha com a categoria de gênero. E no caso do Código Penal, me parece, eu estava até escrevendo sobre isso uns dias atrás, que trabalha ainda com o conceito de sexo. Então, rigorosamente, uma mulher trans não pode ser vítima de feminicídio, haja vista que né, um ramo típico do direito, é o tipo penal, ou não? Ou essa minha leitura aqui não está equivocada? Como é que você entende a previsão, eu digo, quanto a crime, né, do feminicídio no Brasil? É uma questão de gênero ou ainda está muito apegada à questão do sexo? Olha, eu entendo como uma questão de gênero, mas gera vários problemas. Por exemplo, nós já temos, mas são recentes, decisões judiciais que vão ratificar o que nós, que trabalhamos com isso, sempre dissemos, que a mulher trans é mulher. Obviamente, ela pode ser vítima de algum crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, vamos atendê-la do mesmo modo que atendemos todas as mulheres. A competência é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Quando você traz o feminicídio, que foi incluído como um tipo, né, de homicídio, e você diz que apenas a questão da mulher ali seria alguém do sexo feminino, genitália feminina, é uma interpretação que não leva em conta que o feminicídio é um crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha. É um crime de uma violência de gênero tanto quanto os crimes que a gente pega a interpretação da Lei Maria da Penha. Então, não vejo problema nenhum quanto a isso. O que eu vejo de dificuldade prática é o seguinte: em Minas, os feminicídios, a não ser em Belo Horizonte, onde já foi criada uma delegacia especializada em feminicídio, então em Minas e em vários estados, os feminicídios ainda são investigados pelas delegacias de homicídio. Vejam só. Então, eu acho que trazer uma investigação de qualquer crime de gênero para o âmbito da Delegacia de Atendimento à Mulher é um direito dessa vítima. Como eu disse aqui, trata-se de um crime diferenciado, de uma investigação que também deve ser diferenciada. Inclusive, em relação ao que eu mencionei aqui, de você investigar condutas anteriores que levaram à progressão e culminaram no feminicídio. Então, eu acho que, por mais que a gente pegue a questão do tipo penal ser sempre específico, você simplesmente o interpreta à luz do que fundamentou o tipo do feminicídio, que é a Lei Maria da Penha. Então, sim uma violência de gênero, e as mulheres trans podem ser, sim, vítimas desse crime. Ou seja, agora, em relação... uma conexão imprescindível, né? A Lei Maria da Penha com a alteração do Código Penal. Não vejo, assim, dificuldade nenhuma nisso e nunca tive também nenhum questionamento prático, não. Sempre interpretei desse modo. Até porque, para gente que milita na área, a inclusão do tipo feminicídio é uma conquista de quem luta contra a violência de gênero. Então, a fundamentação disso e os motivos estão vinculados à Lei Maria da Penha. Sim, sim. Você conhece algum julgado? Quer dizer, já tem algum julgado nesse de feminicídio não conheço. Conheço apenas de inclusão das mulheres trans, que, como eu disse pra gente, isso é absolutamente natural e óbvio, como vítima
de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Porque se você for verificar, a Lei Maria da Penha, ela não traz crimes. O único crime que ela traz é o do 24A, de descumprimento, né, de medida protetiva, que foi incluído depois. Então, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela serve de fundamentação para a gente interpretar crimes que ocorram tendo a violência de gênero como fundamento. Então, a gente não diz assim, olha, se a gente disser um furto da Lei Maria da Penha, eu estou dizendo o tipo do 155 do Código Penal, mas ele é interpretado à luz da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha é utilizada se é o companheiro que subtraiu um objeto da vítima, da companheira, entendeu? Então, essa interpretação a gente já fazia para todos os outros crimes. E estamos fazendo também agora para o feminicídio. Entendi. Agora, em relação ao caso que você perguntou, a gente tem um caso aqui em Diamantina que eu menciono muito em algumas palestras, que nós chamamos até de caso paradigma. Por quê? Porque esse caso, ele mostra para mim a importância da criação de redes de atendimento e, de um lado contrário, ele mostra como que tudo é falho quando as instituições não se comunicam. Eu mencionei aqui, por exemplo, a falta de comunicação das instituições policiais com o judiciário, que pode gerar uma mulher e um sujeito saírem da delegacia tendo medidas protetivas concedidas e a mulher ser morta, ou pode gerar uma prisão injusta de alguém que não tem uma medida. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de violência sexual, a falta de vinculação e de diálogo entre instituições de saúde e instituições policiais também gera esse tipo de problema que pode culminar na perda da vida de alguém. A gente teve um caso aqui de uma menininha de 7 anos de idade que era abusada pelo pai. Essa menina, ela contou essa história para a professora, e a professora conversou com a orientadora, supervisora da escola, entendeu que não era o caso de se fazer nada, que não era... o termo que eu sempre uso é o termo que foi usado por elas quando me disseram, não é problema nosso, né? A nossa missão é a educação. Essa mesma menina teve uma doença sexualmente transmissível e foi aos 10 anos de idade. Então, veja, eu já tinha 3 anos que ela estava sendo abusada. E ela foi para um posto de saúde. Nesse posto de saúde, ela foi atendida pela enfermeira, foi atendida pelo médico, foi medicada, inclusive, para essa doença sexualmente transmissível. E aí eu pergunto, eu não sou da área da saúde, né? E eu, sendo leiga, sei como é que você contrai uma doença sexualmente transmissível. E você, enquanto profissional da saúde, atende essa criança e você não pensa que existe algo errado por ela ter uma doença sexualmente transmissível? Ela foi até esse posto de saúde no mínimo 3 vezes. Todas as vezes foi medicada, mas a doença era reincidente. Por quê? Porque os fatos continuavam acontecendo. E ninguém se preocupou, não vou dizer, talvez preocupou com a saúde, o que eu quero dizer é, ninguém se preocupou ou se responsabilizou enquanto profissional sobre tomar providências em relação a essa criança. Essa criança foi internada numa instituição de saúde aqui, teve um problema muito sério no útero em função dessa doença. E a delegacia de mulheres, eu especificamente, fiquei sabendo disso através de um médico que é legista, ou seja, trabalha comigo e trabalha nessa instituição de saúde. Por acaso. Fiquei sabendo assim, exatamente por acaso, como uma fofoca. Olha, está sabendo dessa menina assim, já tem demanda instaurada. E aí nós instauramos a demanda, fomos entender o que estava acontecendo. Depois essa menina, inclusive, foi abrigada numa casa-abrigo, porque a mãe permaneceu defendendo, né, o pai, e ela ficou muda. Não é muda biologicamente, fisiologicamente, não sei como é que diz. Ela parou de falar. Por questões psicológicas. Quando eu a conheci, ela era uma menina de 11 anos de idade que tinha olheira. Foi a primeira vez que eu vi uma menina de 11 anos com olheira e ela não falava. E as pessoas que trabalhavam na casa-abrigo me disseram, ela não fala. Desde que ela chegou aqui, ela nunca deu uma palavra. E nós tivemos uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque havia suspeita de que era o pai, havia a certeza de que era alguém próximo, porque os fatos, né, continuaram acontecendo mesmo após a intervenção de saúde, do posto de saúde, e nós tivemos muita dificuldade de mudar de local para tentar conversar com ela, de ganhar confiança, e ela me disse uma única vez que foi o pai, e eu gravei.
eu fiz uma gravação dessa minha entrevista com ela. E aí depois o pai foi condenado. Aí eu a conheci, e até aí a gente pensa como é o judiciário, né? Eu lidei com esse caso logo que eu cheguei aqui. A audiência foi ano passado, a audiência de instrução. Ele foi condenado no ano passado. E aí, sorte é que os autos, né, tinham essa gravação. Na época, eu me recordo até, para vocês terem ideia do tempo, que não tinha celular assim. Eu gravei numa máquina digital que eu tinha. E aí, eu coloquei isso num CD, isso estava nos autos. E foi isso que serviu para a condenação dele. E aí, eu a encontrei nessa audiência. Hoje ela já é moça, mas ela foi retirada da família. Ela convive com outras pessoas, com familiar. Esse período que, né, você está falando que é desde o início, logo no início da sua carreira aí, então passaram 7 anos. Como é que ficou essa menina nesse período? Ela recebeu a medida protetiva e foi afastada? Porque veja só, quando você lida com uma criança, olha a dificuldade, Maria. Se a mãe o defende, que é o que acontecia, a mãe o defendia. A mãe, inclusive, disse que nós estávamos praticando uma violência contra a família. A mãe tentou manipulá-la, dizendo que se ela dissesse que era mentira, ela ia voltar para casa. Quem foi retirada do lar foi a criança. A criança foi para uma casa-abrigo. E ela nunca mais voltou para o lar. Eu só soube disso na audiência. Quando eu a encontrei, ela passou a morar com uma tia numa outra cidade. A mãe perdeu a guarda da criança, o pai também, né, que era violador. Só que ao mesmo tempo você vê o tanto que ela sofreu as consequências disso. Porque ela perdeu a família. Sim. Ela tinha até um irmãozinho que chegou a ser abrigado na época também. Ela perdeu a família que ela tinha. Que coisa, felizmente, né? Eu a encontrei bem nessa audiência, perguntei, ela está estudando, estava feliz, está morando com um familiar distante já, desde a época dos fatos. Mas eu digo assim, imagine na cabeça dela o tanto que a sociedade já culpabiliza a mulher por fatos que digam respeito a uma violência, principalmente uma violência doméstica, e mais ainda uma violência sexual. Então, imagine na cabeça dela a consequência de ter perdido a família. Sim. O tanto que isso faz parecer que a culpa é dela. Sim. Dos fatos. Sim. Ou seja, a mãe permanece defendendo ele, porque a mãe nunca mais procurou pela menina, não quis retomar a guarda. Isso é muito complicado, né, Kíria? Porque a gente supõe que a gente pode contar com essas pessoas para poder cuidar das nossas crianças. Quando dentro da própria casa, né, a mãe é uma violadora, né? Como é que uma delegada, como é que uma profissional da área jurídica vai entrar em questões tão sensíveis e tão exorbitantes? Sabe? Como é que você, quer dizer, você é jurista, de repente você tem que fazer um papel aí de terapeuta, né, de conselheira, entrar num problema que a origem do problema já é muito grave. Quer dizer, você não tem essa obrigação, né? Não tem esses braços. E, na verdade, você só ficou sabendo, como você está relatando, por acaso. Nesse momento, pode estar acontecendo esse tipo de coisa e nunca você vir a saber. Daí a peculiaridade de lidar com violência doméstica e familiar contra a mulher. E enquanto as próprias instituições não entenderem que essa violência é uma violência muito diferenciada das demais, e por isso precisa de um atendimento diferenciado, de uma capacitação específica, as coisas não vão mudar. Aqui hoje, felizmente, desde 2013, em Diamantina, nós temos uma rede de atendimento. E eu consegui que o hospital hoje, o Hospital Nossa Senhora da Saúde, é um hospital porta de entrada para vítimas de violência sexual, e todos os casos que aportam nessa porta de entrada me são comunicados. Tá? Então, a gente consegue ter nos profissionais de saúde o que deveria ter acontecido nessa época, que é entender que quando ele atende saúde, ele não tem como atender só saúde. E hoje eu digo isso para os professores. Hoje nós tentamos estender essa rede para profissionais da educação, ainda não conseguimos. Porque eu digo o seguinte, Maria, até quando você pensa em dignidade, que a dignidade não pode ser dividida em partes, né? Então, eu não posso dizer que o meu papel enquanto profissional da educação é só prestar educação, pronto.
O meu papel enquanto profissional da saúde é só prestar saúde. Então, ou seja, como eu disse, se chega uma criança que você tem praticamente certeza que sofreu uma violência sexual, porque ela está com uma doença sexualmente transmissível que é reincidente. Você entende que o seu papel é apenas dar um remédio, uma pílula e uma pomada para tratar essa doença sexualmente transmissível, você não entende qual é o seu papel. Porque o papel, para mim, do Estado, qualquer que seja o seu agente, é repor dignidade. Fragmentar. Então, o que eu acho que faltou foi isso. E isso mostra para gente a importância e a necessidade das redes de atendimento e do diálogo entre as instituições. Hoje que, nós no caso, temos duas leis falando sobre isso. Na época não tínhamos, né? E nesse ano nós temos a nova legislação, que inclusive foi vetada, e o Congresso Nacional derrubou o veto, que obriga instituições de saúde a comunicar autoridades policiais sobre qualquer fato suspeito de violência contra a mulher. Então, nós tínhamos legislações anteriores falando da violência sexual contra criança e adolescente. Uhum. Agora, nós temos essa nova legislação que fala sobre todos os fatos que envolvam violência contra a mulher, tá? E aí eu coloco aqui, inclusive, a possibilidade de responsabilização por omissão no caso desses profissionais. Uhum. Sim. Eu acho que, peraí, aconteceu alguma coisa. Kira, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Maria. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Agora apareceu. Apareceu. Eu sou neolítica. Aqui. Veja que foi uma arrumação que partiu de você, né? Não algo institucionalmente estabelecido. Sim. Vontade sua fazer. O que você deixaria como orientação? É o que eu estava te falando antes. As coisas não podem depender só da pessoalidade, né? As coisas não podem depender só disso. Eu conversava, inclusive, há pouco tempo também com a Patrícia, que é outra parceira nossa, que é do CAU Violência Doméstica, do Ministério Público. E aí ela me dizia assim, Kíria, nós temos que conseguir sensibilizar esses profissionais. Eu disse, eu não acho que seja uma questão de solidariedade, não. Eu acho que é uma questão de responsabilidade institucional, inclusive, sabe? Eu não acho que a gente tem que depender da Maria sendo professora, ou médica, ou enfermeira, ou membro do Ministério Público, ou membro do Judiciário. A gente tem que depender de você ser sensível à causa. É uma questão de obrigação legal. Não é favor, nem solidariedade. É obrigação legal. E isso falta. E até isso faltar diz respeito à cultura machista impregnada em todos. Não é uma questão de sugestão, não é uma questão de opinião, não. É uma questão de obrigação legal. Se você é servidor público, de qualquer área, é uma questão de obrigação legal. Ô, Kíria, você é referência em Diamantina, não só pelo trabalho que faz na linha de frente, mas por todo esse trabalho de informação, de formação, de conscientização, né? Como é que você, assim, conjuga essas vocações e em que momento da sua vida você achou que trabalhar nos bastidores era fundamental para poder evitar essa bola de neve? Porque as pessoas sabem quem é você em Diamantina, então é muito mais fácil numa cidade onde sabe que aquela delegada é referência, que ela tem sensibilidade, que ela fala do tema, ela é ouvida pelas pessoas, e eu ter a segurança de desabafar, ir lá e contar a minha história, do que numa capital, num lugar onde que a delegada ou ela não tem essa disponibilidade, ou ela não tem essa percepção pedagógica. Quer dizer, você construiu uma imagem, isso facilita. Eu quero dizer o seguinte, você recebe muitos chamados, né, muitas demandas por essa postura que você tem disponível, né, e de compreender esse fenômeno de uma maneira mais complexa e cultural? Recebo. Só que ao mesmo tempo que eu penso,
é que isso, sendo considerado uma experiência exitosa, deveria ser expandido. Eu digo até muito para minha equipe, olha, esse atendimento, o atendimento humanizado, esse modo diferenciado que a gente buscou de promover esse atendimento, que na verdade nada mais é do que cumprir o que a legislação diz, ele tem que independer de mim. Eu digo muito isso para eles, porque eu falo o seguinte, se o atendimento depende só de mim, de um modo ou de outro, parece que nada foi ensinado, sabe? Esses atendimentos humanizados, e essa questão de você modificar, inclusive uma cultura institucional, né, de atendimento, ou ela vai ser ampliada, ou ela vai sempre ficar restrita a um local só, se continuar dependendo de pessoalidades. Uhum, Eu sim. fico muito honrada, né, de ouvir isso vindo de você, do trabalho, né, que você já conhece, que a gente já se encontrou em diversas situações, que vamos nos encontrar na UFMG ainda. Mas o que eu quero mais, o que eu acho assim que seria coroar um trabalho e mostrar que foi um trabalho bem realizado, é se isso continuasse e se isso pudesse ser expandido. Eu recebo, sim, muitas demandas de atendimento pessoal. Faço todos, podendo, faço todos. Mas eu digo muito para minha equipe, para as pessoas que me procuram, que esse atendimento ele tem que acontecer independentemente de mim. Sim. E você trouxe para o governo do estado um projeto, né, virtual que foi implementado graças ao seu trabalho, à sua pesquisa, né, e ao seu esforço político. Como é que foi esse projeto? Como é que você conseguiu implementar esse projeto que parece que é pioneiro no Brasil? Sim, é pioneiro no Brasil. E, na verdade, com a alteração da Lei Maria da Penha de outubro do ano passado, houve até a obrigatoriedade do CNJ criar o que nós já criamos aqui. E eu até faço um apelo aqui para dizer que é uma situação urgente e que o CNJ até hoje sequer se manifestou sobre isso. Nós criamos aqui um banco de dados online de medidas protetivas. Aí, para a pessoa entender a necessidade disso, eu preciso primeiro explicar. E quando a gente explica, as pessoas sempre se assustam, porque ninguém acredita que a realidade é essa. Mas eu preciso dizer, a realidade é essa no Brasil inteiro, que é a falta de integração entre as decisões referentes a medidas protetivas do Poder Judiciário e as autoridades policiais. Ou seja, se você pede uma medida de proteção, você consegue essa medida de proteção. E aí, o sujeito, o agressor, descumpre essa medida de algum modo. Você espera que seja a polícia a responsável por fiscalizar isso e prender esse sujeito. Uhum. Entretanto, quando você aciona a polícia não tem acesso nem no modo online a esse processo para saber se você está dizendo a verdade quanto a ter uma medida protetiva quanto àquele sujeito, os limites dessa medida, ou seja, se ele só não pode se aproximar de você ou também não pode se aproximar da sua casa, também não pode ter contato com os filhos, e também não sabemos nem se essa medida ainda está em vigor. Porque em algumas comarcas, sem previsão legal, muitos juízes têm colocado prazo nas medidas protetivas, que a gente entende, inclusive, ser ilegal isso. Porque dá à vítima a responsabilidade e um ônus de comparecer no judiciário para manter essa medida protetiva. Entendemos que esse ônus não deveria ser dela. Mas, de todo modo, sabendo que há juízes, inclusive, que colocam prazo, como que a gente vai efetuar a prisão de um sujeito em flagrante? Sim, E nem sabemos os limites dessa medida, nem se ela está em vigor. Ou seja, isso inviabiliza a sua proteção, ou então isso faz com que a gente corra o risco de prender um sujeito naquele momento supostamente agressor e que pode não ser. Aí, por isso, em Diamantina, nós criamos esse banco de dados em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e podemos consultar as medidas protetivas concedidas na comarca de Diamantina. É um sistema que poderia ser expandido para todo o estado e para todo o país. A gente teria um banco de dados semelhante ao que temos de mandado de prisão, por exemplo. Já que a decisão ela vale no país inteiro, se um sujeito do Rio Grande do Sul vem passar o carnaval aqui e ele está constrangendo a ex-namorada, ele veio atrás dela e ela procura a polícia para efetuar essa prisão, eu preciso saber que ele tem essa medida restritiva contra si para eu poder agir. E isso, infelizmente, nós não temos. É algo que traz uma ineficácia muito grande da medida protetiva.
E eu ouço de mulheres que têm a medida até o seguinte: esse papel não vale nada. Temos várias situações de sujeitos que rasgam o mandado que contém a decisão de medida protetiva, né? Isso é até mais trágico do que cômico. Mas ele pensa, e muitas vezes até ela acredita, que rasgando aquele papel, não tem mais nada contra ele. E nós não temos como consultar isso. Várias situações de mulheres que chegam: eu tenho medida protetiva, mas eu não tenho papel porque ele rasgou. A Samanta está comentando aqui, a defensora, que é um prazer de conversar com ela, que também é uma outra guerreira e muito competente nesse enfrentamento à violência, que ela não vê a hora desse projeto chegar na capital, porque essa questão que você coloca atrapalha também bastante o atendimento da Defensoria Pública. Ou seja, querida, não existe um sistema integrado de proteção. Olha, por nós, ele já poderia ter sido expandido. Inclusive, eu estive no Tribunal de Justiça, no ano passado, apresentando esse projeto para o presidente do tribunal, que ficou de criar uma comissão de trabalho para tentar expandir isso para o estado todo. A questão é que a legislação veio em agosto e obrigou o CNJ a criar esse banco de dados. Então, eu acho que os tribunais estão aguardando que o CNJ crie. E o CNJ até hoje não se manifestou sobre isso. Ou seja, já temos uma experiência exitosa. Poderia simplesmente ser expandida. Mas, pelo que eu estou percebendo, acho que eles vão criar um novo banco de dados, como a outra tecnologia, talvez a mesma do banco de dados de mandado de prisão, que demorou muito, inclusive, para ser criado. Então, a expectativa que tínhamos de que isso fosse expandido, ela parou um pouco quando houve essa legislação, porque não houve manifestação nenhuma do judiciário no sentido de expandir o projeto que nós já temos. Vamos tentar retomar esse projeto, porque hoje nós temos a sorte, eu digo nós mineiros, de termos como coordenador da Escola Nacional da Magistratura o desembargador Caetano Levi Lopes. E ele é professor também, acadêmico, e tem tem extrema boa vontade com esses projetos, porque no final das contas é um projeto de integração para facilitar, inclusive, o acesso à informação das pessoas. Então, eu considero que um sistema dessa natureza, a partir de uma comissão montada, é um projeto também pedagógico, é um projeto que envolve, né, pesquisa, envolve discussão, envolve debate. Vamos fazer um apelo para ver se a gente consegue retomar essa agenda de Minas. E sempre que a gente fala sobre ele, é interessante que, assim, o tanto que as pessoas não sabem como que isso funciona. Quando a gente fala sobre isso, inclusive quando eu mencionei no próprio Tribunal de Justiça, muitas pessoas que trabalham com isso diariamente, mas trabalham, né, pelo judiciário, não sabiam que a gente não tem acesso a isso. E aí, quando a gente diz, as pessoas se indignam: mas como assim vocês não têm acesso? Olha, nós não temos, porque fica em segredo de justiça no site do TJ. Eu não tenho um acesso ao site do TJ diferente das demais pessoas, né? Por ser policial, eu não tenho esse acesso. Então, eu só consigo acessar o processo. E como é que você diz para a vítima que ela tem que manter o número do processo? Parece, né? Está sendo chamada de diva, de maravilhosa, de humana, que não é só competência técnica, que é também o carinho com o qual você abraça as causas. E a gente está dando um azar que está caindo toda hora, que ele não está. É o áudio, né? Tá ruim, eu paro de te ouvir. A gente é ninja. Tá todo mundo falando aqui que vai conectar de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sempre lutamos contra todas essas forças, Maria. Toda vez que a gente se encontra. Lembrei do Jango aqui, forças ocultas inexplicáveis que levaram ele para a China comunista. Mas aqui, como que tem sido o atendimento nesse período de quarentena? Você está em plantão? Obrigada, Anne, me chama de diva também. A diva poderosa que é essa delegada, assim, eu morro de orgulho dela. Como é que tá o plantão? Você tem sido chamada? Como é que está sendo? Aumentou? Está mais tranquilo? As pessoas estão mais reclusas e não estão admitindo, estão aceitando o que você falou. A violência só se agrava porque a situação está mais propícia. Como é que você está trabalhando? Como é que você tem atuado esses dias na quarentena? Olha, lembrando que a Polícia Civil não parou e nem pode parar. Então, nós temos um plantão policial que é 7 dias por semana, 24 horas por dia, que permanece funcionando.
Nesse plantão é possível fazer requerimento de medida protetiva, registrar ocorrência de violência doméstica ou sexual normalmente. Além disso, então, eu participo desses plantões pelo menos 2 vezes por semana. Além disso, o atendimento na delegacia especializada, ele também permanece. Só que nós criamos um Telegram para atendimento, um Ótimo. e-mail, e através desses instrumentos, a pessoa pode primeiro entrar em contato conosco para saber se é um caso, né, que ela deve romper a quarentena para procurar auxílio ou não. Sendo necessário, a gente agenda esse atendimento. Porque acontece muito, que você até mencionou aí anteriormente, a pessoa me diz sobre uma situação de violência que ela está vivendo, mas não é hoje, né? Não é um fato urgente que mereceria prisão em flagrante, acionamento da polícia militar, enfim. A pessoa está numa situação de pedir medidas protetivas de urgência, mas ela quer ser atendida na delegacia de mulheres. Isso acontece muito. E aí, o que a gente tem feito, então? A gente agenda esse atendimento. Sim, tem uma pessoa aqui pedindo para poder disponibilizar o contato, ou os contatos do Telegram para que as pessoas possam acessar vocês. Vocês Qual que querem é o que eu contato? diga aqui ou escrevo depois? Ó, o telefone, de todo modo, eu vou dizer, né? O telefone fixo é o 38 3531 6650. O Telegram é @deandiamantina, D de delegacia, E de especializada, A de atendimento, M de mulher. Deandiamantina. O e-mail é do mesmo modo, deandiamantina@yahoo.com.br. E o telefone celular é o 31 97558 3029. Tá registrado Então, aqui. Eu não vou tocar na tela para poder digitar, porque está desaparecendo. Mas você tem por recebido... quaisquer desses meios a gente responde, a gente agenda, se for necessário um atendimento presencial, prestamos também assessoria, consultoria, o que a pessoa quiser, para saber, olha, minha situação é uma situação de pedir medidas protetivas, não é? Posso agendar, posso ir direto num plantão, preciso ir na DEAN, tá? Pois é, então, como a gente faz um pré-atendimento. Sim, Oi? estão me pedindo aqui para poder eu depois deixar no meu stories, Sim. mas vai ficar porque eu estou gravando. Tem havido demanda, Kyria, assim, nesse momento? Vocês estão, tá? O fluxo continua. A coisa Tem segue. havido demanda, e eu preciso mencionar aqui uma outra situação, que eu até vi esses dias. Para quem não conhece, eu até digo para conhecer o movimento Justiça de Saia, que foi implementado por uma promotora, que é muito interessante, a gente participa. Esses dias ela escreveu sobre a libertação do João de Deus, em função da pandemia, e a gente, né, começamos a refletir sobre isso. E aí, pegando o gancho nessas liberdades provisórias que estão sendo concedidas em função da pandemia, independentemente das possibilidades legais, eu preciso dizer que a gente está tendo uma demanda maior de descumprimento de medida protetiva. Por quê? O sujeito estava preso. Ó, a situação que aconteceu essa semana. O sujeito foi preso no domingo, foi concedida para ele liberdade provisória, crime de ameaça. Porque o judiciário, de um modo ou de outro, está tentando não superlotar os presídios. Então, a análise sobre a concessão de liberdade provisória, ela está sendo feita também sob a ótica da pandemia. E o sujeito foi liberado na segunda-feira, concedida a liberdade provisória e medidas protetivas. Hoje ele já descumpriu. Ou seja, ele entende, e a família também entende, que nada foi feito. Porque ele ficou, segundo a explicação da vítima, ele ficou na delegacia domingo, inclusive estava super agressivo, ela entendeu que ele estava sendo preso. De fato, ele foi preso. Mas hoje, ele já retornou na residência, novamente ameaçando, agressivo. Ela não tinha sido nem intimada da concessão das medidas protetivas. Vejam a gravidade disso. Sim. Então, a gente está tendo uma situação, mais do que de concessão de novas medidas, estamos tendo uma demanda de descumprimento de medidas protetivas, inclusive por sujeitos que estavam presos e foram liberados em função da pandemia. E eu creio que isso ainda vai aumentar. Sim. A defensora Samanta está dizendo que você fez um trabalho de excelência em Diamantina.
Será nossa palestrante no primeiro seminário das defensorias especializadas na defesa dos direitos da mulher. Já tem um convite público aqui. Estou aguardando ansiosa Que bom, viu? esse Que bom. seminário. Eu vou estar lá. Estaremos aí em Belo Horizonte. Ele estava agendado agora para o final de março, né? E teve que ser adiado em função da pandemia. Essa questão que você colocou, querida, eu já estava conversando com uma pessoa que estava me relatando o seguinte, que no bairro de Lourdes tinha 4 assaltos por mês, que agora está acontecendo praticamente 4 por dia. E que, por que isso está acontecendo? Às vezes a pessoa ela é presa num dia, mas é liberada no dia seguinte, porque por causa da questão, né, da pandemia, enfim, de evitar aglomerações, e aí volta lá e continua, né? Continua praticando crime. Inclusive, o escritório do meu marido foi arrombado, invadiram e tal. E aqui tem uma provocação pedindo para poder você falar um pouco da subnotificação. Quer dizer, há uma subnotificação à medida em que o judiciário tem que liberar, e aí essa coisa fica meio que mascarada, meio que disfarçada, para não parecer que nós estamos vivendo mais violência nesse momento, sendo que a gente sabe, né, que os oportunismos existem. Como que está isso com a questão da violência contra a mulher? Olha, como eu mencionei, a violência contra a mulher, ela já é muito subnotificada. E, obviamente, a falta de um atendimento humanizado gera uma subnotificação ainda maior. Então, nós temos a seguinte situação. Da mulher que vive, como eu mencionei aqui, já há algum tempo, uma violência que é psicológica, ou uma violência que tendeu ainda que está com a necessidade de pedir medidas protetivas, e em função da pandemia e da quarentena, essa violência ela vai progredir mais rapidamente. Então, ela vai ter que buscar ajuda em algum momento. Ou então, a gente vai chegar no ápice, que é o feminicídio. A gente tem a outra situação, que é a situação das mulheres que muitas vezes procuram providências, seja providência através do 180, através da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, de outros órgãos, Ministério Público, por exemplo. Aqui nós não temos defensoria, né? Até já comento, já fiz um apelo ao Defensor Público Geral falando sobre a necessidade disso aqui na comarca, mas enfim. Então as pessoas ainda procuram até o Ministério Público para questões atinentes à defensoria. E aí, se essa pessoa ela não recebe um atendimento que lhe dá uma confiança de que a situação dela vai ser resolvida, de que ela vai ficar protegida, ela não procura mais. Então, nós temos até essa subnotificação. A pessoa procura uma vez, ela é orientada. Se ela for mal orientada, se ela não for bem recebida, não tiver confiança nesse atendimento, não perceber o que eu acho mais importante nesse atendimento, não perceber que nós nos colocamos no lugar dela, entendemos o que ela vive, entendemos todas as dificuldades de se libertar de um relacionamento abusivo, ela não vai voltar. E ela vai continuar nesse relacionamento. Então, nós temos a subnotificação, como eu disse, de alguém que nunca nos procurou, mas, infelizmente, também é muito comum de alguém que diz assim, eu registrei ocorrência, mas o policial me tratou desse jeito, eu desisti. Ou eu registrei ocorrência, a minha medida não foi concedida, porque temos isso também, até falando para a defensora um assunto que nós vamos debater nesse seminário, falando sobre a dificuldade que ainda existe para a concessão das medidas por parte de alguns profissionais. Tanto do judiciário quanto do Ministério Público. Ainda temos juízes com o absurdo de só conceder medidas se houver representação criminal. Já sabemos que são situações completamente diferenciadas, né? O inquérito policial, o processo penal, do requerimento de medida de proteção. Temos situações em que o Ministério Público entende que tem que pedir diligências em medidas protetivas, ou seja, só as palavras da vítima não são suficientes para a concessão de uma proteção, que também é um absurdo. Então, muitas vezes, a vítima desiste no meio desse processo de conseguir a proteção e permanece em risco. E aí, esse número só vai aparecer para a gente numa situação de feminicídio. Aqui em Diamantina mesmo, eu atuei em 3 feminicídios de situações em que as vítimas não chegaram nem a pedir medidas protetivas.
E quando nós investigamos o que veio antes do feminicídio, porque precisamos entender que o feminicídio não é um homicídio comum, com fundamentação comum, e que ele sempre tem uma violência anterior que cresce até culminar no feminicídio, quando nós investigamos isso, a gente percebe que a vítima vinha sofrendo violência psicológica, principalmente, há mais de um ano. E não procurou providências. Então, acho que cabe a nós, profissionais, nos questionar e perguntar por que ela não procurou providências. Normalmente, é por um motivo que diz respeito a nós mesmos. Eu não a atendi corretamente, eu não forneci para ela recursos necessários para nos procurar, ou a confiança necessária para entender que nós somos capazes e vamos lutar pela proteção dela. Isso tudo gera subnotificação. E a subnotificação na situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela inevitavelmente vai terminar com o feminicídio. Porque, como eu mencionei aqui, essa violência ela vai crescer.